Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Hoje fechamento um pouquinho mais tarde, né, por conta do Copom. E vamos começar primeiro com o Fed. Dia bastante volátil, o mercado fechou na mínima, renovou a mínima histórica lá fora. A gente fechou com uma queda também, né, aqui uma queda de 1,7%, devolveu tudo. E vamos entender esse movimento e também, né, falar um pouquinho dessa percepção com relação ao Copom. Bom, o que aconteceu? A gente teve, assim, dois momentos do mercado. O primeiro, com o comunicado do Fed e depois com o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell. Pelo comunicado do Fed, animação total, né? Aumentou o juro em 25 pontos base, de 4,75 para 5 pontos. Aí veio as projeções econômicas. E essas projeções econômicas e de juros que trouxeram esse ânimo para o mercado, né? Levou os mercados para as máximas. Tá? E essa projeção apontou o quê? Tá? Que a taxa de juros norte-americana deve subir mais 25 pontos base, então chegar aí na faixa dos 5,25, aquela região dos 5,25, né? Que é a região que é o que o mercado mais espera, né? Ficar entre 5, 5,25, deve chegar nessa região. E para o ano que vem, uma expectativa de corte de 75 pontos base. Então, a gente voltar aí, né? Começar a ter cortes ano que vem. E que deixou, né? E também uma outra coisa bem importante foi a sinalização da alteração de linguagem, né? Comunicados, atos, tem muito essa questão da linguagem sobre novos aumentos, né? Eles alteraram a linguagem de novos aumentos contínuos nas taxas para algumas altas serão necessárias. Então reforça, né, essa necessidade, a gente está chegando no fim do ciclo de aumento de juros. Essa é a mensagem principal. Né? Falaram que o crescimento está modesto, o mercado de trabalho ainda está muito forte, que a inflação continua elevada. E aí, essa questão da inflação, que foi que pegou meio que o mercado... Não é que pegou o mercado de surpresa, né? Mas é que o mercado estava muito otimista. Né? Lembra que a gente vinha falando nos fechamentos passados? O que o mercado estava esperando? Que o Fed colocasse na frente da inflação a questão do crescimento e que, né, trouxesse um alívio no comunicado. O comunicado foi, mas o Powell, o presidente do Fed, foi não totalmente contra, mas ele trouxe, né, um peso maior nas palavras e que acabou virando o mercado. Tá? O que ele falou? Ele não falou nada demais, ele só tirou um pouco desse otimismo que tinha, na curva. Né? O que é? Ele falou que o Fed tem como compromisso combater a inflação e que a inflação é muito importante, combater ela, e que se for preciso elevar o juro, ele vai elevar o juro para controlar a inflação. E que esse é um dos pontos importantes a serem combatidos, mesmo levando em conta essa questão da crise bancária. E isso que assustou o mercado. E mais do que isso, né, ele disse que eles estão vendo o quão sério e duradouro essa crise bancária, então não está nada certo por enquanto, não tem uma definição com relação a isso. Tá? E que se isso for duradouro vai afetar significativamente a economia e que com isso, obviamente, eles vão considerar nas decisões políticas, decisões das políticas monetárias. Óbvio, né? Se tiver uma crise bancária mais forte, eles vão considerar isso. Mas o que aconteceu na visão do Fed, e inclusive o Powell deixou bem claro que o sistema financeiro está líquido, está tudo certinho em relação a isso. Na visão do Fed, foi algo que é contornável. Né? A gente não precisa desesperar em relação a isso, tem que cortar juros, não. É algo contornável. E essa sinalização que deixou o mercado apreensivo. Né? Porque mostra um Fed tranquilo, né, combatendo a inflação. Se precisar aumentar juros, a gente aumenta muito mais, e aí isso desidratou essas expectativas. Lembrando, a gente vai passar pelo gráfico, né? O Fed deu uma disparada por conta disso. Tá? Então, no final das contas, se você fazer um resumo, a gente teve sinalizações positivas.
pelo lado do fim do ciclo de aumento de juros. Mas o presidente do Fed deixou claro que ainda é preciso acompanhar de perto o ritmo de inflação e que ainda é cedo para falar, né, muito cedo para falar de um tal do pouso suave, né? Então isso acabou assustando os mercados. E aí a gente vai falar um pouquinho, saiu agora, né, a decisão do Copom. No final das contas, o Copom também falou, né, da crise bancária envolvendo Estados Unidos e Europa, que elevou incerteza, volatilidade no mercado, que merece monitoramento, tal. Beleza, tranquilo. Agora, levando em conta o mercado doméstico, né, a gente teve aqui umas coisas importantes. Primeiro, o Copom sinalizando, né, assim, com um ponto positivo na reoneração dos combustíveis, que reduziu um pouco a questão fiscal, tá? Mas o que chamou muita atenção do comunicado? Não, primeiro, né, eu não falei, né, manteve em 13,75. Então, não cedeu à pressão, né, o Copom não cedeu à pressão do governo. E o que assim, gerou e que pode gerar um estresse maior aí para o mercado amanhã, tá? Que eles estão observando uma deterioração, uma piora nas expectativas de inflação, tá? Então, né, vou ler aqui, né? O comitê cadê? Tá. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. O Copom reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, ou seja, o Copom está comprometido com a meta de inflação. Ah, mas você tem que baixar os juros por conta da... Não, a gente vai manter a política para combater a inflação, né? Para o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das metas, né, de 2023 e 2024, que mostrou deterioração adicional. Como a gente pôde observar, nos primeiros meses a gente teve altas, um IPCA acima do esperado, inclusive sexta-feira tem IPCA 15, tá? Então, no final das contas, né, aqui, ó, o comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retornar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Tá certo, que isso que é o correto, tá certo, né? Tá certo. Se a inflação não mostrar, a gente é meta de inflação, se a inflação não mostrar uma melhora, não tem como você sair cortando o juro à torta direita, tá? Então o que eu acredito que pode acontecer amanhã? Vamos falar um pouquinho do gráfico? Vamos lá. Aí, do gráfico não, vamos falar um pouco da curva e aí a gente vai pro gráfico. Vamos lá. Seguinte. Bom, o que eu acredito que a gente tem amanhã? Como a gente pode observar, essa aqui é a ponta mais curta, né? Aqui é o F24, expectativa da Selic para esse ano. Então a gente vê que tá bem, né? Um desconto bem importante. Nós estamos em 13,75, o mercado está esperando que o juro feche o ano em 13%. Acredito que essa ponta curta, ela deve subir, né? Ela deve se ajustar, né? Acredito que ainda a gente pode ver se esse compromisso eu acho muito importante, né, em combater a inflação, porque abre espaço de fato para a gente pensar em cortar juros ainda esse ano, né? Então é importante não ter, eu entendo o palanque político, de verdade entendo, faz parte do jogo político, mas ciência econômica ainda é muito importante. Então de aplaudir o movimento que o Banco Central fez em vista dessa pressão. Porque é importante a gente combater a inflação. Não tem jeito, tem que combater a inflação, tá? Então eu acredito que essa curva de juros, a curta, deve subir, tá? Deve subir essa 24, a 25. E o que vinha pesando no mercado, né, que é essa ponta mais longa, que a ponta mais longa, ela deveria tá apontando, né, pelo menos uma manutenção desse movimento de corte. Não, a ponta longa aponta que
mesmo com esse corte de juros para 2023, 2024, 2025, a partir dos próximos anos, né, no final do governo, tudo isso, vai ter que subir a Selic de novo para combater a inflação. Então essa ponta longa deve cair. E aí que vai ser né, o grande negócio. Né? Eu acredito que a ponta longa pode fazer, né, essa diminuição aí, se realmente acontecer isso, a ponta longa fechar um pouco. Quem sabe a gente vai falar um pouco, já vamos falar do Ibovespa, quem sabe o Ibovespa consiga se manter acima de 100 mil pontos. Tá? Agora, se tudo subir, a ponta longa subir, a ponta curta subir, provavelmente a gente vai para 98 mil pontos. 98, 95 mil pontos. Hoje a gente teve uma amostra importante disso, né? A gente perdeu a última mínima histórica, ó. Mínima do ano, a mínima do ano agora é o 100.128, tá? E assim, como a gente já vem falando, tá num ponto de suporte extremamente importante? Está, né? Esse aqui é um ponto de suporte muito importante, mas é muito importante. Desde 2021 vem sendo ponto de compra do mercado. Tá no nível de sobrevenda importante? Também, historicamente, o nível de sobrevenda. Tem sinal de compra? Não tem. O OBV segue pesado, apesar de ter perdido um pouco mais de volume. Eu particularmente sinto dificuldade de sair vendendo aqui. Eu particularmente sinto, eu tenho mais... O meu risco, para mim, o risco retorno aqui é para compra, não para venda. Mas o mercado não deixa um sinal, né? Não deixa um sinal. Tá? Então vamos ver como é que vai ser esse comportamento, tá? E assim, por enquanto a tendência é de baixa. Acredito, se realmente seguir esse cenário dessa ponta longa dar uma desestressada, seguir caindo, né, e a ponta curta até subir um pouquinho, mas beleza. Acho que a gente pode ter aí a recuperação, a manutenção dos 100 mil pontos. Tá? Mas a tendência por enquanto não é essa. Lá fora, S&P, como eu falei, né, já vinha nesse movimento de recuperação, né, desde os 3.850 já vinha nesse movimento de recuperação. Bateu na resistência mais importante praticamente e devolveu. Aqui voltou para o ponto, 3.940. Se fechar a semana abaixo do 3.940, mantém a tendência de baixa de curtíssimo prazo, né? Volta a ganhar força essa tendência de baixa de curtíssimo prazo e espaço para perder o 3.860. Rafael, você acredita nisso? Eu não acredito. Eu acho que essa sinalização do Fed que o ciclo de juros está no final foi muito importante. Tá? Não acredito. Eu acho que pode segurar por aí com tranquilidade. Beleza? Bom, pessoal, então é isso, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Explicar um pouquinho do que foi o Fed, explicar o que foi o Copom. A gente pode ver, a gente teve dois movimentos aí importantes do Fed. E vamos ver se esse Bovespa segue acima dos 100 mil pontos. Como eu disse, acredito que a ponta curta pode dar uma estressada, pode subir. A ponta longa, se fechar, pode ajudar o nosso mercado a sustentar os 100 mil pontos mais uma vez. Beleza? Então é isso. Tamo junto, um grande abraço e até mais.